Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Hoje nós vamos conversar sobre uma especialidade médica que é pouco conhecida. Nós estamos conversando com a doutora Érica Suzigan, que é fisiatra, e ela estava dizendo assim, não é pouco conhecida, não é quase nada conhecida, mas para o nosso programa nós temos a obrigação de levar essa informação para as pessoas com deficiência, que é a fisiatria. A fisiatria é muito importante na vida da pessoa com deficiência. Tudo bem com você, doutora Érica? Tudo bem com você? Ótimo. O que é a fisiatria? Bom, fisiatria, quando a gente vai explicar o que é, o que o fisiatra faz, sempre vem aquele compêndio, né? Então, o médico fisiatra é aquele que cuida de incapacidades, é o médico que vai ser, o médico que vai coordenar toda a equipe de reabilitação. E aí é um grande problema, né? Porque como a gente vai fazendo todo o compêndio, ninguém entende nada e acaba sendo aquele negócio maçante, e é por isso também um grande problema que ninguém entende. Mas, para tentar resumir, seria o médico do deficiente, né? Por quê? Porque aí a gente vai entender o que um problema, então, por exemplo, uma lesão na medula, gera no corpo de um indivíduo e todos os problemas que esse indivíduo vai ter e como tratar. Tá. Muitas pessoas confundem o fisioterapeuta com o fisiatra. Toda vez que fala fisiatra, ele já entende que é aquele cara que vai fazer exercício, jogar bola, esticar, fazer exercício de tronco para pegar equilíbrio e aí vai por diante, né? Levar para natação. Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, assim, a primeira diferença qual vai ser? Primeiro, a formação, né? O médico é o médico, o fisioterapeuta não fez a formação de medicina, então é o fisioterapeuta. Então são duas formações totalmente diferentes. O médico, ele fez a medicina e depois ele se especializou em medicina física e reabilitação. Você, quando fala de médico, a gente fala assim, olha, se formou um clínico geral. Então, a gente quando fez a medicina vai se formar aquela medicina generalista, então você pode ser um clínico geral, né? A gente tem a especialização em clínica geral também. Então, é uma outra especialidade que você pode ser. Não sabia que tinha especialização em clínica geral. Sim, eu pensei então, que o médico, exemplo, quando se formava, era um clínico geral. Não, você é um médico generalista. Então, quando você vai, por exemplo, no seu cardiologista, ele fez 2 anos de clínica médica para depois fazer mais 2 anos de cardiologia. O seu endócrino fez 2 anos de clínica médica para depois fazer endócrino. Tá? E aí, na medicina física e reabilitação, que é o nome comprido, então esse é um outro problema do porquê que a fisiatria também não é conhecida, porque como é que pode uma especialidade ter um apelido, né? Ter medicina física e reabilitação e também ser chamada de fisiatria, né? E aí a gente fez a especialidade de medicina física e reabilitação, então fez a medicina, os 6 anos de medicina, então nós somos médicos generalistas e depois feito a especialidade de fisiatria. A fisiatria, o que acontece? Ela é muito ligada com a fisioterapia, mas não só a fisioterapia, a gente precisa de toda a equipe multidisciplinar. A fisioterapia é apenas um dos campos que a gente precisa. Mas aí entra em todo o campo da reabilitação. Qual é o campo da reabilitação que é mais conhecido? O fisioterapeuta, não é? Certo. Poucas pessoas sabem o que o terapeuta ocupacional faz, e aí que a gente também precisa ter a enfermagem junto com a gente. Fonoaudiólogo, Então, toda essa equipe de reabilitação também trabalha com a gente, mas infelizmente, digo infelizmente, por quê? Porque a nossa saúde, tendo toda a reabilitação em conjunto, aqui no país a gente só consegue ter o quê? A fisioterapia, né? E aí o nome acaba sendo parecido, né? Quando a gente vai para o apelido porque é mais fácil, né? Em vez de falar medicina, física e reabilitação, a gente vai falar o quê? Fisiatria. O nome é parecido, fisiatra, fisioterapeuta. Então, as pessoas é muito fácil de confundir. Então, nós vamos começar a explicar por partes para as pessoas que estão em casa, porque, obviamente, a grande maioria não é médico, né? Então, precisa entender. Primeiro, quando a gente fala de uma especialidade cardiologista, por exemplo, ele trata do coração, né? O dermatologista, ele trata da pele. É o médico que fez especialização para tratar daquele assunto, da pele. O cardiologista, do coração, neurologista, do cérebro. O fisiatra cuida da pessoa com deficiência. Bom, aí ponto. Agora nós vamos precisar de explicar o que é isso.
né? Explicando o que é uma pessoa que cuida da pessoa com deficiência. Pô, mas cuidar de uma pessoa precisa de uma especialidade para isso? Precisa, porque você precisa de um quadro funcional, porque o deficiente tem várias complicações que são inerentes à deficiência dele. Vamos destrinchar o nome, para ficar um pouquinho mais fácil. O que quer dizer físios? Corpo. Então, quando a gente tem um deficiente, ele vai ter um problema no corpo. Esse problema no corpo pode ser o quê? Desde um problema geral, global, como um problema grave, então uma tetraplegia, uma paraplegia, uma paralisia cerebral, ou quadros de dor, que aí acometem muitos locais, né? A pessoa pode ter uma dor generalizada, como uma fibromialgia, pode ter uma dor na coluna que não fica só na coluna lombar, ela se estende para todo o membro. Então, não necessariamente ela vai ser localizada. Então, quem vai entender toda essa repercussão do corpo todo vai ser o fisiatra. Então, acaba sendo uma visão que a gente precisa ter biopsicossocial. Porque então, tem todo esse componente também social, todo esse componente também de entender como é que está o comportamento do paciente, né? Que se eu não integrar tudo isso, eu também não consigo tratá-lo de uma maneira global. A verdade é que quando você vai no médico generalista, vamos colocar assim, um médico de clínica geral, ou mesmo um geriatra, vai colocar os velhinhos lá, ele sempre trabalha com uma equipe que não está presente, ela está às vezes desmembrada, ela está fragmentada, mas ele trabalha com uma equipe. Porque ele vai fazer um exame na velhinha lá, né? Ou no velhinho, na minha mãe, na minha avó, ou em mim, que já estou velhinho, já fiz 60, certo? Ele vai pedir para você passar por um cardiologista, um exame cardiológico, ele vai pedir para você fazer alguns exames, ele vai pedir para você fazer uma reabilitação física, um alongamento, entra um fisioterapeuta. Então, ele geralmente tem uma equipe também multidisciplinar. No caso do deficiente, aquilo precisa ser mais urgente e mais rápido. Então, geralmente, a equipe está conjunta dentro de um hospital. No caso da ACD, por exemplo, você vai lá na ACD, você passa por um fisiatra. Na hora de avaliação para entrada, já é uma equipe multidisciplinar que avalia o cara. Por quê? Porque o corpo da gente, quando fica com uma lesão medular, seja paraplegia ou tetraplegia, você fica com uma deficiência, o corpo muda. Quando a gente tem uma deficiência, por exemplo, na lesão medular, a gente não tem só a perda do movimento, a gente vai ter também a parada de outros sistemas. Então, o paciente também não tem o controle do sistema urinário, então não consegue controlar a bexiga, também não vai conseguir ter o controle do intestino. Então, a gente tem que levar isso também de uma forma global, né? Então, ter todo esse entendimento, né, de como funciona a lesão, né? E aí trabalhar em conjunto com toda essa equipe. Como que a gente vai fazer o treinamento dessa bexiga, trabalhar junto com o urologista, junto com a equipe de enfermagem, impedir que você tenha outras complicações, né? Então, esse é o nosso principal papel, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma lesão tão grave assim, ao ponto de, por exemplo, ter uma lesão medular, claro, é algo que muitas vezes o paciente chega e a família também chega totalmente desestruturado. E aí, geralmente, a família chega sem conhecimento nenhum. Sim, e muitos médicos também não sabem como lidar. Por quê? Porque você vê apenas eu falo que a medicina, a gente estuda a medicina em gavetas. Então, a gente abre o nosso armário grande da medicina e aí a gente puxa a gaveta da urologia, a gaveta da cirurgia vascular, a gaveta da endócrino e fica tudo muito fragmentado. Mas quando a gente tem um paciente grave dessa forma, a gente tem que conseguir juntar aquele armário todo e conseguir fazer todo o pensamento. E aí, quem é que vai conseguir integrar isso tudo e mostrar para toda a equipe como que a gente vai conduzir? É nesse trabalho como a gente vai tentar conduzir num centro de reabilitação, orientar a família e como que a gente vai seguir daqui em diante. Porque às vezes a gente tem uma expectativa, lógico, a família tem uma expectativa, o paciente tem uma expectativa, inclusive de recuperação, de sarar, né? Uhum. E às vezes a gente não vai conseguir. Né? Inclusive então, a forma do médico se dirigir à família deixa a família completamente em dúvida. Sim. Porque fala assim, você está com ganho de 100%, né? O fisiatra falava para mim quando eu fiquei deficiente, você está com ganho de 100%. Eu falei assim, mas para mim ganho de 100% é eu sair andando, jogando bola, né? Eu quero fazer tudo.
E para o fisiatra, o ganho de 100% era aquilo que ele tinha na expectativa. Mas a gente tem que deixar claro o que é a expectativa de acordo com o problema que o paciente teve, né? Então temos que adequar as expectativas. Por isso que você falou, quando a gente chega lá, a gente não entende nada. Não. Hoje eu sei o que é um ganho 100% do médico fisiatra. Temos que adequar as expectativas. E é nisso que acho que é o principal objetivo, né? É tornar aquele deficiente eficiente, né? Então, vamos explicar em detalhes para o nosso querido amigo de casa. Pegando a sua explicação, eu vou começar a colocar numa forma mais de casa. Você é médica, certo? Sim. E médico fala o mediquês, né? Tá. Então, veja bem, o médico normal, ele está acostumado a lidar, ele estudou também, tá? Mas ele está acostumado a lidar com uma pessoa que tem o pulmão em perfeita ordem, que tem a bexiga em perfeita ordem, que tem o intestino em perfeita ordem, Sim. que tem o diafragma em perfeita ordem, tem os movimentos em perfeita ordem, ou que está ali com uma doença, com um problema que ele vai corrigir, mas levando-se em consideração de que aquilo deveria estar em ordem. Que vai ser transitório também, Isso. né? É um momento que vai ser transitório. que aí vai sarar. No caso de uma pessoa que fica com uma lesão medular baixa, vamos colocar que seja uma paraplegia, da torácica para baixo. A pessoa perde as funções de intestino, o movimento peristáltico praticamente acaba, né? Perde as funções de bexiga, perde a função erétil, perde sensibilidade no corpo, perde os movimentos, que muitas vezes eu falo para as pessoas, o que você vê eu na cadeira de roda é a menor parte. Porque não sentir e não ter o controle de bexiga, de intestino, função erétil é muito pior, muito mais doloroso. E na tetraplegia vem piores complicações. Além de tudo isso, ainda vem comprometimento do pulmão, Sim. do diafragma. Tem pessoas que não respiram direito por causa da complexidade, da falta de comando dos músculos do pulmão, né? E o fisiatra lida com este panorama. O fisiatra lida com essa ideia de que ele não tem essa funcionalidade e que precisa fazer com que aquilo ande de qualquer forma. Sim, e no caso, alguns pacientes eles podem recuperar, né? Então, tem uma lesão que naquele momento agudo está muito grave, né? Então, você pode lembrar no seu momento que você acabou de ter o seu acidente, né? Como é que ficou? Naquele momento, você não tinha aquela funcionalidade que hoje você tem. Você recuperou você teve alguns ganhos. Então, o nosso trabalho é tentar buscar o máximo de ganho que aquele paciente pode ter, né? Então, o máximo que esse paciente pode ter é esse 100% que a gente quer atingir. A gente tem alguns parâmetros, dependendo de qual for o problema que o paciente teve. No caso de uma lesão medular, a gente tem que investigar qual foi o tipo da lesão medular, a gente classifica, né? Então tem as classificações se a lesão medular é incompleta ou completa. Então nisso é que a gente vai ditar o nosso prognóstico. O que é prognóstico na medicina? Qual seria essa evolução natural? Qual seria aquela evolução natural daquela doença? Então, nisso é onde eu posso trabalhar. Eu sei que aquela lesão, ela não vai chegar ao ponto do paciente conseguir ficar em pé. Então, eu tenho que fazer com que ele fique muito bem naquela cadeira de rodas. Mas eu sei que ele vai ficar bem com os braços dele, o tronco vai ser ótimo. Então, filhão, levanta que você vai ter que ganhar força nesse braço, vai ter que ganhar força nesse tronco e vai ser independente na cadeira de rodas. Eu quero que você aprenda a ser totalmente independente. Vai ter que aprender a se vestir, vai ter que aprender a tomar banho, vai ter que aprender a fazer as transferências que a gente fala. Então, é passar da cadeira de rodas para uma cadeira de banho, para a sua cama. E, de repente, é aprender a tocar cadeira na rua, porque eu sei que as nossas ruas são péssimas, mas tem paciente que sobe guia, desce guia, empina a cadeira e aí vamos, né? Eu falo que o bom paciente é aquele que destrói a cadeira. Porque quer dizer, está usando. Não é? Legal, esse é o ganho. Esse é o ótimo ganho, né? Nós estamos conversando com a doutora Érica Suzigan, que é fisiatra, e nós vamos continuar falando sobre essa questão do ganho, que é muito importante essa explicação para as pessoas que chegam numa clínica com uma lesão medular e chegam com uma expectativa enorme, chega com aquela esperança, né, maravilhosa de que vai sair dali com um ganho que ele acha que é um ganho 100%, mas não é.
Mas nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje nós estamos conversando com a doutora Érica Suzigan, falando sobre fisiatria, que é a especialidade dela. Nós estamos conversando no bloco anterior sobre ganhos, né? Não é ganho financeiro, não, hein? Porque é isso aí, a gente fica interessado também, né, doutora? Opa. Não é quanto a gente vai ganhar, não. É ganho na questão da reação do paciente em relação a um tratamento. Então, todo paciente, e inclusive aconteceu comigo. Quando eu fui fazer minha reabilitação, a doutora falava para mim assim, olha, você está com um ganho maravilhoso, né? Você está com 80%, você vai chegar a 100% de ganho. E aquilo na minha cabeça, mas era claro, era limpo como essa água, isso era claro para mim, que eu ia sair de lá andando. E ninguém conseguia me convencer ao contrário. E quando a doutora falou que tinha chegado num ganho de 100%, máximo, né? O máximo que eu tinha de ganho, e eu continuava do mesmo jeito que eu estava quando eu entrei lá, porque a gente não vê essa evolução, a gente não consegue enxergar essa evolução, uma evolução dolorida, trabalhada, que você vai se acostumando no dia a dia, você não consegue ver. Eu me decepcionei com a médica. Sim, opa, eu me decepcionei. Então é bom a gente explicar para quem está em casa, para um cara que está iniciando agora um tratamento, que ficou deficiente agora, que o ganho do médico é o seguinte, olha, você não vai andar nunca mais, certo? Não necessariamente. Não. E depende do que se a lesão for completa. Porque assim, eu vejo muitos pacientes, a gente está falando muito em relação à lesão medular, porque é o seu caso, mas eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que são com sequelas do derrame ou AVC, que quando eles estão andando com uma bengala, eles não acham que estão andando. Ou então estão andando com a bengala e mais o uso de algum aparelho, né, que a gente chama de órtese, eles falam, mas eu não estou andando. Eu falo, como não? Você chegou andando. Você veio para mim na cadeira de rodas e agora você veio andando. Por que não está andando? E aí é o momento que eu também falo, você chegou ao seu máximo. Você citou, o AVC, às vezes a pessoa consegue retornar totalmente. Pode voltar totalmente também. Pode voltar totalmente, até sem bengala. Sim. Vai ter uma puxadinha na perna, uma tortuosidade, mas consegue levar. Sim. Mas no caso, por exemplo, de uma lesão medular, a pessoa não vai andar nunca mais, né? Mas ela tem outros ganhos, que é o equilíbrio de tronco, que precisa para cadeira de roda, para poder para poder almoçar, jantar, fazer a barba. Mas no AVC isso também acontece. No AVC, então isso é o ganho para o médico, que para o paciente isso não é entendido como ganho. Isso tudo depende de qual for a gravidade da lesão do paciente. E é isso tudo que a gente tenta deixar muito claro. É difícil para o paciente entender, e aí a gente sempre tenta fazer um trabalho retrospectivo. Lembra de quanto foi grave o seu acidente, o seu traumatismo, e aí o quanto que você lutou para se recuperar, desde aquele momento da UTI, das cirurgias, e só o fato de estar vivo já é uma vitória. Então, o fato de não estar preso a uma cama é uma vitória. Claro que a gente sempre quer recuperar mais, sempre quer estar em busca de uma maior recuperação. Sim, é o que nos move, essa esperança é o que vai fazer a gente sempre lutar e estar melhor. Né? Eu não quero nunca tirar essa esperança de ninguém. Nessa parte eu estou entendendo que o fisiatra também tem que ser psicólogo. Opa, e muito. E muito. Você lida com uma coisa assim muito dolorida, né? É o momento em que a pessoa perdeu. É uma perda muito grande. Mas a gente também tem que lembrar o quanto que a pessoa conseguiu melhorar. Eu falo que eu estou no momento da linha do tempo que, assim, passou a doença e a pessoa chegou para mim, assim, no fundo do poço. Então, é o momento que a pessoa está pior. Porque já passou tudo de ruim, né? Já saiu daquele pior momento da internação, né? Ou então, quando já estou vendo o paciente ainda no hospital, mas agora é o momento de ascensão, da gente tentar ascender. Mas esse tentar, às vezes, não vai ser naquela expectativa que o paciente quer. E aí, infelizmente, eu ainda não tenho conexão, né, divina para saber até onde a gente vai chegar.
Então, o que que acontece? A gente tem que entender que, infelizmente, fica uma sequela. Então, essa sequela é o que a gente trabalha com esse lado psicológico, para conseguir também entender que, infelizmente, o problema, a doença, a lesão, o traumatismo foi grave. E aí a recuperação muitas vezes não é completa. E essa sequela a pessoa vai ter que aprender a lidar com ela de uma forma positiva. Esse é o melhor caminho, né? Tá. Entender. Doutora, quais são os tipos de deficiência, qual é o seu tipo de paciente, vamos colocar assim? Paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral, AVC? Então, na fisiatria, a gente pode tratar dos pacientes neurológicos. Então, nisso vão ter as paraplegias, que na maior parte, tetraplegias, tá. Que pode ser desde pacientes que são por sequela de lesão medular, por sequelas de AVC, traumatismo craniano, ou então que faltou oxigênio em algum momento da vida, né? E aí teve uma encefalopatia, que a gente chama, um nome feio, né? Termos médicos aqui. E aí teve uma perda neurológica por falta de oxigênio. Então, pode ser isso desde na fase do cérebro ainda em formação, então é nisso que tem a paralisia cerebral, né? Então, é a fase da paralisia cerebral, ou então isso também pode acontecer numa fase mais tardia, tá? Então, por exemplo, quando tem uma parada cardíaca. Então, muitos pacientes adultos acabam ficando com sequelas graves e como se fosse de um AVC. Mas a parada cardíaca é por causa, aí falta oxigenação no cérebro e dá consequências físicas. Exatamente. Então, vamos resumir. É todo problema neurológico que traz consequências físicas, é o caso da fisiatria. Sim, então que aí acabam gerando tetraplegias, hemiplegias e paraplegias, tá? Isso problemas neurológicos, mas aí a gente também tem outras doenças como, por exemplo, as escleroses múltiplas, as doenças como as mielopatias, doenças de síndromes genéticas a gente também tem, então com as distrofias musculares, então tem uma gama muito grande de doenças neurológicas e que acabam precisando do apoio do fisiatra, então, né? Não vai ser só o médico fisiatra que vai. Quando a gente fala de doença neurológica, a pessoa pensa que é aqui no cérebro. E não é bem assim. Nós temos o prolongamento que é a medula que vai até lá sacral, sim, certo? Que ela faz parte do sistema nervoso central. Sim. Então, todo esse sistema, tanto o cérebro como tudo que afeta a medula até a sacral, tudo é problema neurológico. Sim. E aí, com isso, os nervos, quando eles também não conseguem se conectar com o músculo e aí sim dar o movimento, eu também vou ter os problemas das distrofias. E aí, por isso, o músculo também pode ficar doente. Então, isso tudo também se enquadra nos problemas neurológicos, que aí quem acaba tratando são os neurologistas. Alguns reumatologistas também tratam alguns tipos de distrofias, então também temos, dentro da reumatologia, tem as artrites reumatoides, tem lúpus, também são doenças que nós acompanhamos em conjunto. E aí todos os problemas ortopédicos a gente também vê. Então, desde uma sequela de fratura, as osteoartroses e, de repente, quadros de dor, como dores lombares, ou então dores nas regiões cervicais, fibromialgia. Dor de ombro também? Também. Estou com dor de ombro faz um mês. Também. Também. Então, o fisiatra, ele recebe a pessoa que teve um problema neurológico, certo? Que afetou a sua parte física, que tem uma sequela física. Ele avalia e aí ele encaminha para um neurologista ou para um urologista, mas que geralmente o fisiatra vai encaminhar para esse tipo de especialidade que já está acostumado a lidar com pessoas com deficiência também para entender e trabalhar melhor, não é isso? A gente pode atuar tanto na parte do diagnóstico, mas como nós somos muito poucos aqui no país, né, a gente acaba sendo uma outra via. Temos os médicos, os outros médicos, então, ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, que são um número muito maior, né? E eles acabam fazendo o diagnóstico e nos encaminhando, que nós acabamos, a gente está concentrado nos centros de reabilitação. E aí nós estaríamos coordenando essa equipe de reabilitação. Também tenho que enfatizar que o fisiatra também vai atuar nos pacientes, por exemplo, os amputados.
né? Que aí não vai se enquadrar em nenhum dessas disciplinas, digamos, e que a gente que não entra no sistema neurológico, mas... Nenhum, mas é um campo que a gente também atua bastante. Tá. Doutora, qual a importância de uma pessoa que tem, por exemplo, uma sequela física por qualquer tipo de problema neurológico, ou no caso que você disse, amputação, qual a importância de procurar um fisiatra rapidamente? A importância é que a gente vai conseguir reabilitar esse paciente de uma maneira mais adequada e mais rápida. Então, ver tudo que esse paciente precisa. Porque, por exemplo, na reabilitação, a gente pensa muito só na fisioterapia, mas na maior parte das vezes, o paciente não precisa só da fisioterapia. Ele vai precisar da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fono, da psicologia, de uma assistência social também junto, para poder orientar melhor esse paciente, da enfermagem. Muitas vezes esse paciente precisa de um aporte de outros médicos, que às vezes esse paciente ainda nem sabe que precisa, de outras especialidades, e também de outros, de repente, equipamentos. Então, o paciente ainda não tem uma prótese, não tem uma cadeira de rodas adaptada, não tem uma órtese, que são equipamentos que a gente utiliza para auxiliar a função. Que tem que ser tudo sob medida, sob indicação médica. Sim. E quanto mais tempo ele demorar para ser atendido, vamos colocar, receber o atendimento adequado para a sua deficiência, para a sua perda física, o corpo resiste mais e ele demora mais para se recuperar e às vezes nem se recupera o tanto que tinha que se recuperar. Quanto ele poderia. Que ele poderia. Sim, porque às vezes o paciente está andando, mas ele está andando mal. Ele poderia andar melhor ainda. Eu já vi pacientes que são, a gente cita paraplegia, que é o meu caso, que você falou, que tem os pés tortos assim. Aquilo ali é falta de um atendimento precoce, um atendimento rápido, sim, de uma fisioterapia. A maior parte das vezes, quando o pé está torto assim, é porque faltou uma órtese para posicionar da maneira adequada. Então, se tivesse tido uma órtese para posicionar da maneira adequada, o paciente não teria tido esse problema. Ou então, se ele tivesse tido o tratamento adequado da espasticidade, que é um problema muito grave que os pacientes têm. A maior parte dos pacientes neurológicos, no caso, eles têm um problema de aumento do tônus. O tônus muscular é uma rigidez que é causada pelo problema neurológico, que acaba fazendo que alguns músculos se tornem mais rígidos do que outros. Então, com isso, eles acabam tendo contraturas articulares. E essa contratura, por mais que a gente tente com a fisioterapia, não consegue conter. Às vezes, mesmo usando órteses, não conseguem impedir. E aí, infelizmente, a gente vê que o paciente acaba precisando de uma cirurgia porque não teve o tratamento adequado. O que seria esse tratamento adequado? O uso de medicamentos, que poucos médicos, infelizmente, sabem utilizar esses medicamentos. E aí, entre esses medicamentos, estão medicamentos via oral, até medicamentos como a toxina botulínica. Que aí a gente tem que fazer... que aí faz muitas pessoas não sabem, toda mulher quer ficar bonita, né? Que é feia, quer ficar bonita. As madames, elas querem aplicar botox no rosto, né? Que botox é a marca, né? Na minha opinião, essa questão de entrar o botox na aparência foi uma coisa ruim para os deficientes, porque subiu o preço do botox, e subiu muito, porque o botox ele foi criado para a pessoa que tem espasticidade, ele foi criado para isso, né? Ele dá um relaxamento nos músculos. Na verdade, não foi nem criado só para isso, mas... Ele foi criado para relaxar os músculos. Foi criado para relaxar o músculo, mas ele foi visto que ele relaxava o músculo no tratamento do estrabismo, que é quando a gente tem o desvio do olhar, então é o vesguinho. Pois é. Então, aí as pessoas tinham o botox mais barato, aí começaram a aplicar na pra beleza e o botox subiu 1000% de preço, né? Bom, a gente tem que explicar o seguinte: as pessoas que têm algum tipo de deficiência, qualquer que seja ela, qualquer problema neurológico, que acha que não precisa correr, acha que pode tratar em casa, acha que pode ir qualquer médico que não tem a especialidade, vai ter problemas futuros graves e às vezes irreversíveis.
não é isso? O que eu acho que Então precisa de uma cadeira de roda adequada, porque você Essa começa a pegar tortuosidade na sua coluna, Essa é a principal ou questão. no que resta dela, né? A gente achar que assim, qualquer cadeira de rodas serve. Não, não é qualquer cadeira de rodas que serve. A gente precisa de uma cadeira de rodas que seja adequada. E não é qualquer Então, muleta que serve. O não é pessoal acha que qualquer muleta é aquele negócio que vai muleta, apoiar ele. Não é é qualquer prótese. Tem que ter altura exata. Sim, então o material exato. Então cada um deveria ser prescrito individualmente. Então é uma pessoa que não consegue carregar tanto peso, então o material tem que ser mais leve para esse paciente. Então é individual e é isso que a gente deveria ter no mundo ideal. Infelizmente não é o que a gente consegue também no nosso Sistema Único de Saúde, né? Mas isso é o que a gente deveria lutar. E aí é isso que também a gente tem que lutar em tudo. Então é para ter calçadas melhores, então para a gente ter um melhor atendimento. Temos poucos fisiatras? Temos, mas por que nós temos poucos fisiatras também? Por que a especialidade é tão pouco conhecida? Não é só porque o nome é difícil de falar, mas é porque a gente tem poucas, nas escolas médicas não tem também dando aula, fisiatras dando aula. Então, a gente tinha que ter isso mais expandido. Os médicos também, na formação, têm que conhecer mais e olha, a especialidade. Precisava muito, porque hoje nós temos um número de pessoas com deficiência no Brasil enorme. E não só de deficientes por exemplo, um problema neurológico. Com a idade das pessoas aumentando, vai aumentar cada vez mais. Mobilidade reduzida. Então, a gente vai ter mais AVC com o aumento da expectativa de vida. A gente vai ter mais paciente com Parkinson com o aumento da expectativa de vida. A gente está melhorando a medicina, né? Então, com isso, vai ter mais pacientes sobrevivendo aos acidentes de carro. Então, vai ter mais pacientes com sequela de traumatismo craniano. Vai ter mais lesado medular, então com as paraplegias, porque a UTI está conseguindo fazer com que esses pacientes sobrevivam. Vai ter mais criança com paralisia cerebral, porque na UTI neonatal a gente está conseguindo fazer com que bebezinhos de 25 semanas saiam muito bem. Então, com isso, a gente tem que pensar mais preventivamente. Infelizmente, estamos acabando. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho do conhecimento da especialidade fisiatria para você, mas se você tem alguma dúvida, se você ainda quer mais alguma informação sobre fisiatria, o que é, para que ela serve, se você ainda sobrou alguma dúvida para você, você pode entrar em contato com a doutora Érica através do e-mail, Érica com K, tá aí na tela, .suzigan@gmail.com. Doutora Érica, muito obrigado por você ter vindo conosco. Sim, o telefone 55760777, ramal 3, ok? Doutora Érica, obrigado por você ter vindo conosco. Eu que agradeço. Fazer uma explicação da sua especialidade que é tão maravilhosa, que eu dependi tanto na minha vida e ainda dependo, e eu sei o quanto é importante na vida da pessoa com deficiência essa especialidade. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de poder falar um pouquinho dessa especialidade que eu, na verdade, gosto e amo muito. Obrigado, doutora. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na próxima semana.